A apostasia alfa e ômega. A missão de Deus, para as igrejas protestantes do século XVI, era esclarecer as concepções erradas sobre Deus, que Satanás tinha promovido, através do paganismo e catolicismo romano. Grandes homens como John Wycliffe, William Tyndale, John Knox, Martinho Lutero, acenderam a tocha espiritual da verdade, na Idade Média. Mas depois que estes grandes reformadores morreram, seus seguidores não continuaram a avançar a reforma doutrinária, no lugar deles. Assim como os judeus, e a Igreja Católica, depois que os protestantes formaram seus credos religiosos oficiais, eles pararam de avançar em conhecimento espiritual, e acabaram ficando endurecidos. Em vez de continuarem a protestar e reformar todos os erros doutrinários do catolicismo romano, eles começaram a ridicularizar e perseguir aqueles que estavam avidamente esperando o retorno de Cristo. Cristo atentou para o movimento do Segundo Advento de 1844, para esclarecer completamente todos os conceitos errados sobre Deus, que Satanás patrocinou pelo catolicismo e protestantismo apostatado. Através deles, Deus planejou finalizar a reforma espiritual e doutrinária, começada pelos reformadores do século XVI. Em 1844, Deus propôs construir uma igreja como em nenhuma outra geração. Grandes homens como Guilherme Miller, Josué Verheims, José Bates, Tiago White, J. H. Wagoner, Uriah Smith e J. N. Andrews foram especialmente usados por Deus para reenfatizar os grandes tesouros da verdade bíblica, que foram enterrados debaixo do entulho dos erros papais e da tradição. Deus também deu mensagens especiais de encorajamento, advertência e direcionamentos proféticos através do ministério de Ellen White. Através desse povo, Deus procurou defender sua lei perante o mundo, para contrastar completamente os princípios de seu governo com os de Satanás. Através desse povo, Deus procurou iluminar a terra com o conhecimento de seu glorioso caráter de amor e justiça, expondo assim os enganos encobertos de Satanás para sempre. Por décadas até agora, estes grandes homens e mulheres de fé têm estado a dormir em suas sepulturas. Mas o propósito de Deus para o movimento do Segundo Advento, as pessoas conhecidas hoje como Adventistas do Sétimo Dia, ainda é o mesmo. Os princípios da verdade bíblica, que animaram as vidas consagradas dos pioneiros adventistas, continuam vivos hoje. Os adventistas permaneceram unidos nas doutrinas fundamentais, sem nenhuma disputa, por mais de 50 anos, até que Satanás tentou minar essas doutrinas, introduzindo em seu meio a apostasia alfa e a apostasia ômega. Ellen White alertou: cuidado com aqueles que querem demolir o fundamento, sobre o qual temos construído nos últimos 50 anos, para estabelecer uma nova doutrina. Manuscrito 137, de 1903. Satanás estabeleceu seus planos para solapar a nossa fé, na história da causa e obra de Deus. Estou profundamente ansiosa ao escrever isto. Satanás está agindo com homens em posições de destaque, para eliminar os fundamentos de nossa fé. Ellen White, Review and Herald, 19/11/1903. O alfa. E o ômega. Dr. John Harvey Kellogg, inventor brilhante, nutricionista e médico, era um dos homens mais famosos na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O mundo se lembra dele como o diretor do renomado sanatório de Battle Creek. A Igreja se lembra dele, pelos ensinos panteístas, em seu desacreditado livro, O Templo Vivo. No dia 18 de fevereiro de 1902, no grande auge de sua influência dentro da Igreja Adventista, o sanatório de Battle Creek foi destruído pelo fogo. Dr. Kellogg, rapidamente, fez planos para reconstruir, e solicitou ajuda ao Comitê da Conferência Geral.
O presidente A.G. Daniels sugeriu ao Dr. Kellogg escrever um livro básico de fisiologia e saúde, para ser vendido pelos adventistas do sétimo dia, por todos os Estados Unidos. Talvez eles conseguissem vender 500.000 de cópias, e o lucro poderia ser usado para ajudar a reconstruir o sanatório. Dr. Kellogg preparou o manuscrito rapidamente, e um comitê foi designado para revisar o livro. O comitê da Conferência Geral decidiu não publicar o livro, quando eles entenderam que ele tinha ensinos panteístas sobre a personalidade de Deus. A página 29d, O Templo Vivo, diz: Agora suponha que temos uma bota diante de nós, não uma bota comum, mas uma bota viva. E que ao olharmos para ela, vemos mini-botas se movendo pelas costuras, escorregando-se pelo calcanhar, e espremendo-se até a biqueira, e escapando pelo topo. Muitas, centenas, milhares de botas, um enxame de botas continuamente fluindo a partir de nossa bota viva. Não seríamos levados a dizer: existe um sapateiro dentro da bota? Então também existe na árvore um poder que a cria e a mantém, um fazedor de árvores na árvore. John Harvey Kellogg, O Templo Vivo, página 29. Depois que os líderes da igreja se recusaram a publicar seu livro, Dr. Kellogg deu uma ordem pessoal para a review imprimir O Templo Vivo. Cerca de um mês depois, a Review and Herald se incendiou e as matrizes do livro, que estavam preparadas para impressão, foram destruídas pelo fogo. No dia 16 de março de 1903, Ellen White escreveu ao Dr. Kellogg: Você não está definitivamente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como povo. Você praticamente destruiu o próprio Senhor Deus. Carta 300, de Ellen White para Dr. Kellogg, 16 de março de 1903. Depois da destruição das matrizes do livro no incêndio da Review and Herald, muitos esperaram que o Dr. Kellogg não publicaria mais o Templo Vivo. Mas ao invés de aceitar o alerta flamejante de Deus, ele enviou o manuscrito para uma impressora comercial em Battle Creek. 3.000 cópias do livro foram impressas e começaram a circular largamente, entre os adventistas do sétimo dia. Nós geralmente subestimamos o poder e influência do Dr. John Harvey Kellogg dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Alfa não era apenas uma crise doutrinária, mas também um jogo de poder que ameaçou dividir permanentemente a denominação adventista. Muitos aceitaram os ensinos de Kellogg como uma nova luz. O próprio Kellogg manteve que ele só estava ensinando o que Ellen White havia ensinado durante anos. Em outubro de 1903, a discussão chegou a uma crise durante o concílio de outono do Comitê da Conferência Geral. Próximo ao encerramento do concílio, o presidente Daniels recebeu 2 cartas de Ellen White que especificamente denunciavam os ensinos contidos no Templo Vivo. Nesse momento a discussão voltou-se a favor da verdade. Dr. Kellogg prometeu revisar o Templo Vivo e remover tudo que fosse de natureza teológica. Mas poucos dias após aquele encontro, Dr. Kellogg escreveu para George H. Butler, defendendo o Templo Vivo nas palavras: Até onde eu entendo, sobre a dificuldade encontrada no Templo Vivo, é que a coisa toda pode ser resumida nesta pergunta: o Espírito Santo é uma pessoa? Você diz que não. Eu tinha suposto que a Bíblia dizia isto pelo motivo de que o pronome pessoal, ele, é usado ao falar do Espírito Santo. A irmã White usa o pronome, ele, e mencionou em diversos textos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma, é difícil para eu enxergar. Carta de John Harvey Kellogg para George H. Butler, 28 de outubro de 1903. A maioria dos adventistas acredita que os ensinos errôneos do Dr. Kellogg era apenas uma compreensão panteísta sobre Deus, mas a maioria não sabe
o que Kellogg admitiu em sua carta a George A. Baddeley. É o Espírito Santo uma pessoa? Com respeito à preocupação de Kellogg, essa era uma grande pergunta que o Templo Vivo levantou. Embora os líderes denominacionais tentassem convencer o Dr. Kellogg de que o Espírito Santo não era uma pessoa separada do Pai e do Filho, mas sim a natureza interna compartilhada por ambos, Kellogg apelou para declarações feitas por Ellen White para aparentemente justificar seu novo ensino. No dia seguinte, o presidente A.G. Daniels escreveu a William White, filho de Ellen White, sobre o Dr. Kellogg. Desde o fim do concílio, senti que deveria escrevê-lo confidencialmente sobre os planos do Dr. Kellogg de revisar e republicar o Templo Vivo. Mas permiti que pressão do trabalho me impedisse de fazê-lo. Ontem à noite, recebemos uma carta do doutor que me fez sentir que eu não devo demorar mais tempo para te escrever sobre este assunto. Ele disse que durante todo o tempo ele se preocupou em saber como explicar o caráter de Deus e sua relação com suas obras criadas. Ele tinha certeza de que ele acreditava no que os testemunhos ensinam e no que o Dr. Wagner e Jones ensinaram durante anos, mas ele acreditava que nenhum deles havia expressado a questão na forma correta. Então ele afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absolutamente correta, e dentro desse curto momento que ele creu na Trindade, conseguiu ver bem claramente onde estava toda a dificuldade, e achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Ele me disse que agora crê em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E agora entende que é o Espírito Santo e não o Pai, que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Carta de A.G. Daniels, para W.C. White, 29 de outubro de 1903, página 1 e 2. O ex-presidente George A. Baddeley respondeu aos falsos ensinos de Kellogg sobre o Espírito Santo nestas palavras: até onde a irmã White e você estão em perfeito acordo é preocupante, eu devo deixar isso totalmente entre você e ela. A irmã White diz que não há perfeito acordo. Você declara que há. Eu conheço algumas das observações dela, que lhe dão forte base para você declarar que ela está de acordo. Sou honesto e franco o suficiente para dizer isto, mas devo dar a ela o crédito, até que ela abandone isto de dizer que há uma diferença também, e eu não creio que você possa dizer plenamente o que ela quer dizer. Deus habita em nós pelo seu Santo Espírito, como um confortador, como um reprovador e como um reformador. Quando nós vamos a Ele, nós participamos dele nesse sentido, porque o Espírito vem da parte dele. Vem do Pai e do Filho. Não é uma pessoa andando por aqui a pé, ou voando como um ser literal no mesmo sentido que Cristo e o Pai fazem, e pelo menos, se é assim, está totalmente além da minha compreensão do entendimento da linguagem ou das palavras. Carta de George A. Baddeley, para J. H. Kellogg, 5 de abril de 1904, página 7. Que os líderes da igreja ficaram tão surpresos e espantados com os ensinos especulativos de Kellogg sobre o Espírito Santo e da Trindade, simplesmente porque naquele tempo a igreja adventista era estritamente não trinitariana, tanto nas crenças fundamentais como nos livros publicados. Todos os líderes da igreja e a maioria dos adventistas estavam cientes disso. Qualquer um que publicasse opiniões panteístas ou trinitárias estava definitivamente indo contra a instituição da igreja e os bem estabelecidos ensinamentos sobre Deus. Embora o Dr. Kellogg continuasse a citar Ellen White em apoio aos seus ensinos, ela cria que esta crise doutrinária era maior que a igreja adventista do sétimo dia já tinha enfrentado. Durante os anos seguintes, Ellen White publicaria vários alertas contra os perigos dos ensinos especulativos sobre a personalidade de Deus. Vários capítulos em seu livro A Ciência do Bom Viver foram dedicados a este assunto. Na página 409, a Sra. White enfatiza essa importância do verdadeiro conhecimento de Deus, nestas palavras: como nosso Salvador, achamo-nos neste mundo para servir a Deus. Aqui nos achamos a fim de nos tornarmos semelhantes a Ele no caráter, revelando-o, ao mundo,
mediante uma vida de serviço. Para sermos colaboradores seus, para sermos semelhantes a Ele, e lhe revelarmos o caráter, precisamos conhecê-lo direito. Cumpre-nos conhecê-lo tal como Ele se revela a si mesmo. O conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação e de todo serviço verdadeiro. É a única salvaguarda real contra a tentação. Por ele, unicamente, nos podemos tornar semelhantes a Deus no caráter. Esse é o conhecimento de que necessitam todos quantos estão trabalhando pelo reerguimento de seus semelhantes. Transformação de caráter, pureza de vida, eficiência no serviço, apego aos princípios corretos, tudo depende do justo conhecimento de Deus. Esse conhecimento é o preparo essencial tanto para esta, como para a existência futura. A Ciência do Bom Viver, página 409. Em 1904, Ellen White publicou um artigo intitulado Os Alicerces de Nossa Fé. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 201. Nesse artigo ela adverte: como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou, são nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. Ela então disse: fui instruída pelo mensageiro celeste, de que parte do raciocínio no livro Templo Vivo, não é sadio, e que tal raciocínio desencaminhará o espírito dos que não estão completamente firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. Ele introduz aquilo que não passa de especulação, acerca da personalidade de Deus, e do lugar de sua presença. Ninguém na Terra tem o direito de especular quanto a esta questão. Então ela adiciona: as teorias espiritualistas acerca da personalidade de Deus, levadas à sua conclusão lógica, derrubam toda a ordem cristã. No mesmo artigo, Ellen White chama as especulações do Dr. Kellogg sobre Deus como apostasia alfa ou início de heresias fatais. Além disso, ela também prediz que a apostasia ômega, ou final, destas heresias doutrinárias, seriam introduzido na Igreja, dentro de pouco tempo, depois daquele ano que ela escreveu. Ela escreve: não vos enganeis. Muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 197. Mais uma vez na página 203, nós lemos sua previsão sobre o ômega. O Templo Vivo contém o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo, e tremi pelo nosso povo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. Ellen White profetizou que o ômega das heresias doutrinárias entraria na Igreja. E no mesmo artigo ela também prediz os terríveis resultados e consequências que esta mudança doutrinária iria trazer. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria concedeu à Igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais, que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos, seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria
naturalmente, menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência, com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. Pelos meus estudos, concluí que a maioria das predições de Ellen White sobre o ômega já foram cumpridas. Desde a morte de Ellen White, os líderes adventistas mudaram radicalmente os ensinos fundamentais adventistas. Essas grandes mudanças foram tão graduais através dos anos que somente muitos poucos membros perceberam o que estava acontecendo. Uma grande mudança veio em 1931, quando uma nova declaração de crenças foi escrita e promovida em relativo segredo. Outra importante mudança veio durante os anos 50, quando os líderes adventistas mantiveram conferências com vários líderes do protestantismo evangélico. Para que a igreja adventista fosse reconhecida pelas igrejas protestantes e não ser classificada por eles como uma seita perigosa, devia mudar certos ensinos. Essas mudanças foram feitas durante os anos 50. Muitos têm debatido sobre o que o ômega das heresias mortais realmente seria. Teria ele já entrado nas crenças da Igreja Adventista? Ou nós deveríamos ficar esperando que este falso ensino chegue algum dia no futuro? Para responder estas questões vitais, precisamos simplesmente fazer outra. Os adventistas do sétimo dia mudaram alguns de seus ensinos fundamentais, a respeito da personalidade de Deus, nos últimos 108 anos desde a morte de Ellen White. Líderes da denominação confirmam uma mudança doutrinária feita. Você se lembra quando Ellen White predisse que o ômega será de natureza mais assustadora? O editor da Review, William G. Johnson, usando as exatas palavras de Ellen White, conta-nos abertamente qual mudança doutrinária é. Alguns adventistas hoje pensam que nossas crenças permaneceram inalteradas ao longo dos anos, ou então tentam voltar o relógio para algum ponto onde tínhamos tudo perfeito. Mas todas as tentativas de recuperar o tal adventismo histórico falham em vista dos fatos da nossa herança. As crenças adventistas mudaram pelos anos sob o impacto da verdade presente. Mais impressionante são os ensinos acerca de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A visão trinitariana de Deus, agora parte de nossas crenças fundamentais, não era normalmente mantida pelos pioneiros adventistas. Mesmo hoje, alguns não a aceitam. William G. Johnson, Adventist Review, 6 de janeiro de 1994, página 10. Toda a declaração de fé adventista, durante a vida de Ellen White, era distintivamente não trinitariana. No livro Issues, Questões, líderes da igreja admitem este fato, pelos dizeres. As Declaração de Crenças de 1872. O fato de que a primeira declaração de crenças ser não trinitariana, é digno de nota. Issues, página 45. Esta declaração de crenças não trinitárias, permaneceu sem mudanças e sendo publicada nos Yearbooks até 1931. Novamente, os escritores do livro Issues confirmam. Mas até então pareceria que mudar para uma teologia trinitária seria uma mudança significativa no pensamento adventista. Indo além dessa improvada alegação, a declaração de 1931 é dramaticamente diferente de 1872, por ser toda trinitariana. A declaração de 1980 é como a de 1931,
por ser toda trinitariana. Issues, página 46. A doutrina da Trindade foi votada para fazer parte das 28 crenças fundamentais em 1980, na Conferência Geral em Dallas, Texas. A significância disso é dupla. Número 1. As 28 crenças foi a primeira declaração de crenças votada por líderes da Igreja e representantes. A declaração de crença anterior, em 1931, nunca foi votada por ninguém, em nenhum lugar. Assim, apesar de ter sido largamente aceita, ela ainda era não oficial. Número 2. Uma vez que as 28 crenças fundamentais se tornaram o padrão doutrinário para o membro da Igreja e para a sua exclusão da Igreja, qualquer um que acreditasse como os pioneiros adventistas seriam excluídos devido às suas visões não trinitarianas. Dessa forma, chegou o cumprimento das previsões de Ellen White sobre o ômega. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que sustentaram nossa obra pelos últimos 50 anos seriam considerados como erro. No livro Em Busca de Identidade, da CPB, o famoso autor e teólogo da Universidade Andrews, George Knight, revela ousadamente, nessa incrível admissão: a maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à Igreja hoje, se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Para José Bates, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Para Tiago White, ela não passava de um antigo absurdo trinitariano. E para M. Cornell, era um fruto da grande apostasia, junto com doutrinas falsas como a observância do domingo e a imortalidade da alma. Semelhantemente, a maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia teria dificuldade em aceitar a crença fundamental número 4, que afirma a eternidade e a divindade de Jesus. Para John N. Andrews, o Filho de Deus, e teve Deus por Pai em algum ponto da eternidade passada, no princípio dos dias. Elliot J. Wagoner, do alto de sua popularidade alcançada em 1888 em Minneapolis, escreveu em 1890 que houve um tempo em que Cristo procedeu e emanou de Deus. Tempo tão recuado nos dias da eternidade que, para a compreensão finita, é como se fosse sem início. A maioria dos líderes adventistas também não endossaria a crença fundamental número 5, que trata da personalidade do Espírito Santo. Uriah Smith, por exemplo, não apenas negava a Trindade e a eternidade do Filho, a exemplo de muitos de seus irmãos de fé, mas também, como eles, retratava o Espírito Santo como aquela divina e misteriosa emanação pela qual eles, o Pai e o Filho, levam avante sua grande e infinita obra. Em outra ocasião, Smith descreveu o Espírito Santo como uma influência divina, e não como uma pessoa similar ao Pai e ao Filho. George R. Knight. Em Busca de Identidade. Páginas 16 e 17. Não apenas George Knight é corajoso o bastante para admitir que a Trindade é uma mudança radical na doutrina adventista, mas ele é franco e honesto o suficiente para nomear este ensinamento como a nova teologia do Adventismo. Na revista Ministry, ele diz: mudanças teológicas geralmente trazem pânico àqueles que estão envolvidos, mas os vários indivíduos respondem a elas de diferentes maneiras. Alguns, tais como Andreessen, foram capazes de finalmente se acostumar com a nova teologia. Outros, no entanto, acharam a acomodação impossível. Um assim, foi J. S. Washburn, um ministro aposentado, que em 1939 publicou um panfleto onde ele apontou que a doutrina da Trindade era uma cruel monstruosidade pagã, uma invenção absurda impossível, uma zombaria blasfema e uma tolice absurda, caricatura irreverente. Além disso, ela era uma doutrina romana que estava tentando introduzir sua presença corrupta entre os ensinos das 3 mensagens angélicas. Washburn também reivindica que W. W. Prescott não poderia ser um adventista do sétimo dia,
por ele crer na Trindade. Um presidente da conferência ficou tão impressionado com o panfleto de Washburn, que ele mandou 32 cópias para distribuir aos seus ministros. Enquanto isso, o arianismo proposto no livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse, não foi removido até metade dos anos 40. George Knight, Revista Ministry, outubro de 1993, página 11. Embora George Knight admite que a doutrina da Trindade era a nova teologia do Adventismo, ele não admite que Washburn também cria que a doutrina da Trindade, vindo para a igreja naquele momento, era o ômega da apostasia. Nós lemos do panfleto de Washburn. Os adventistas do sétimo dia afirmam tomar a palavra de Deus como autoridade suprema e ter saído da Babilônia, ter renunciado para sempre às vãs tradições de Roma. Se voltássemos à imortalidade da alma, ao purgatório, ao tormento eterno e ao sábado dominical, isso seria algo menos do que apostasia? Se, no entanto, pularmos todas essas doutrinas menores e secundárias, e aceitarmos e ensinarmos a raiz central, a doutrina do romanismo, a Trindade, e ensinarmos que o Filho de Deus não morreu, embora nossas palavras pareçam espirituais, isso é outra coisa ou algo menos que apostasia? Não é o verdadeiro ômega da apostasia? Carta, A Doutrina da Trindade, de Judson, Sylvanus Washburn, 1939. Esta pergunta poderia ser feita. É a doutrina da Trindade, a doutrina raiz central do romanismo? Deixemos a Igreja Católica falar por ela mesma. No Manual para o Católico de hoje, na página 16, lemos: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre essa doutrina estão baseados todos os outros ensinos da Igreja. Seria possível que a Igreja Adventista do sétimo dia tenha rejeitado as verdades bíblicas a respeito da personalidade de Deus, e aceitado a doutrina central da fé católica em seu lugar? Se os pioneiros adventistas não poderiam fazer parte da Igreja hoje, por suas visões não trinitarianas, o que isso quer dizer? Quer dizer uma de duas coisas. Ou os pioneiros acreditaram e ensinaram um erro doutrinário gravíssimo, e a Igreja atual corrigiu este erro nas 28 crenças fundamentais. Ou 2. A crença não trinitariana dos pioneiros era a verdade bíblica correta sobre Deus, e a Igreja atual rejeitou esta verdade a favor da mentira papal. 3 destacados líderes da Igreja Adventista exemplificaram essa confusa e especulativa nova teoria sobre Deus, e que eles não voltarão mais a crer como os pioneiros fundadores das doutrinas. Observe. Pergunta: nossa igreja cometeu um erro ao deixar a posição de Ellen White e os pioneiros a respeito de Deus, adotando a posição católica da Trindade? Absolutamente não. Agora, há aqueles que defendem que a divindade não é 3 pessoas distintas, diminuindo assim a Deus. Sabemos pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia que existe absolutamente uma divindade composta de 3 pessoas unidas em uma. Agora, posso explicar isso? Não. Mas eu acredito nisso pela fé. Por causa da posição da igreja hoje, sua forte posição, nós nunca vamos mudar. Passamos por um século e meio de evolução e chegamos a esta posição muito forte, esta posição bíblica que eu falei a vocês hoje em nossas crenças fundamentais. Nós nunca vamos mudar. Nós nunca vamos voltar. Nós nunca vamos voltar. Nunca vamos voltar para onde os pioneiros estavam no início do movimento em relação ao ensino da Trindade. Declarações como estas sobre a Trindade e o Espírito Santo foram totalmente estranhas aos pioneiros adventistas. Por que a Igreja Adventista mudou a posição sobre a Trindade? A resposta padrão da Igreja é simplesmente: todos os pioneiros adventistas estavam errados e os adventistas de hoje mudaram essa crença sobre a Trindade por causa do grande desejo de avançar espiritualmente em harmonia com Ellen White e a revelação bíblica. Isto é verdade? Vamos olhar para o grande quadro. Satanás inspirou e colocou pressão nas religiões pagãs para ensinarem o falso conceito trinitário de Deus.
Satanás inspirou os primeiros católicos a se comprometerem com o paganismo e ensinar o falso conceito trinitário de Deus. Falando em pressão, todos aqueles que não se harmonizaram doutrinariamente com o catolicismo foram considerados como hereges, perseguidos, torturados e mortos. O credo católico da Trindade ficou sendo o teste padrão da fé cristã ortodoxa em torno dos últimos 700 anos. A maioria das igrejas protestantes aplica a doutrina católica da Trindade como o principal teste para se comungar com outras igrejas. Simplesmente qualquer um que apoiar a Trindade é bem-vindo na sociedade ecumênica com os braços abertos. Ao mesmo tempo, qualquer igreja rejeitando a doutrina da Trindade é denunciada e nomeada pelo protestantismo evangélico como uma seita perigosa. Desde o seu início, a primeira igreja adventista não aceitou nem promoveu a doutrina católica da Trindade. Portanto, desde o seu início, o adventismo enfrentou e resistiu às incríveis pressões do catolicismo e das igrejas protestantes para se comprometerem e se harmonizarem com eles, ou serem rotulados como uma seita perigosa e não cristã para sempre. Por que você acha que a igreja adventista não é mais classificada como uma seita? Seria porque os católicos e protestantes têm, em geral, se tornado mais tolerantes e simpatizantes para com a mensagem do Advento? Ou é porque nós mudamos nossa mensagem significativamente, bastante, para ganhar seu favor, aprovação e reconhecimento? Agora você sabe a verdadeira razão de por que o Adventismo moderno mudou sua posição acerca da Trindade. Quero pedir a você, querido amigo, que estude esse assunto como matéria de salvação, pois de fato o ômega é isso.